Agora, eu queria que você parasse o que você está fazendo agora. Eu queria que você assistisse essa reportagem comigo. Sério, gente, sério. Onde você estiver aí, que eu nunca tinha visto isso. Eu já vi algo parecido, mas da maneira como é a reportagem que você vai ver aqui agora, nesses meus 27, 28 anos de TV, eu não tinha visto. Não tinha visto. Tá? Não tinha. É uma grande história e faz a gente pensar, refletir, ver, meu Deus do céu. O Ian é um cavalo com dons especiais. Há quem diga, inclusive, que ele é mágico e pode curar as pessoas. Tá? Olha que impressionante. O cavalo já teria curado um trauma de infância e melhorado as condições de uma criança com autismo. E o próprio Ian, o cavalo, já é um milagre. Você vai entender por quê. O cavalo foi vítima de maus tratos e depois de resgatado por uma família da Lapa, teve uma doença grave. Ficou 45 dias internado no hospital veterinário e, entre aspas, morreu 3 vezes, pelo menos. Tá? Foram 3 paradas cardíacas na qual ele conseguiu sobreviver. Hoje, ele está bem, está forte e segue encantando e curando quem ele conhece, quem se aproxima dele. Você que está assistindo ao BG vai conhecer agora todas as histórias surpreendentes que envolvem o Ian, tá? Para um pouquinho, dá uma olhada, assiste comigo, vale a pena. Ele dança, marcha, faz reverência, senta, deita. Muitos dos truques Ian aprendeu na época em que se apresentava em programas de televisão. Porém, os anos de ouro duraram pouco. Quando os caminhos dele e do Carlos se cruzaram pela primeira vez, o lusitano de 10 anos estava desse jeito. A gente viu ele, em péssimas situações, a gente se comoveu, voltou para casa pensando no que a gente ia fazer, porque a gente foi para comprar um cavalo saudável. Aí eu conversei com a minha esposa, no primeiro momento a gente ficou meio preocupado, que é gasto, o cavalo é um animal grande, Por mais que seja dócil, é um animal grande, difícil de cuidar. Meses se passaram e uma visão fez o empresário mudar de ideia. Vocês podem não acreditar, mas eu tive praticamente uma visão. Porque já tinham passado 6 meses e do nada eu estava vendo o cavalo branco, que é o da minha filha, que tem autismo, E nós tinha ele a princípio antes do Ian, e nele, no cavalo branco, eu vi a imagem do Ian. A mesma hora eu liguei pro rapaz, falei, olha, você tá com os cavalos para vender? Ele tinha 4 cavalos. Ele falou, olha, eu vendi 3, só tenho 1. Falei, qual que é? É o Ian. Eu falei, então eu quero ver ele de novo, eu vou ficar com ele. A partir daí, a história do cavalo e da família do Carlos ficou ainda mais intrigante. Logo na chegada à hípica, que fica no distrito de Mariental, no município da Lapa, Ian revelou mais um de seus dons, a cura de fobias. O Ian, ele me curou de um trauma que eu tinha. Eu sofri de ansiedade desde muito pequena e eu tinha muito trauma com sangue, machucado. Só que um dia, quando ele chegou aqui, ele teve um machucado na perna e eu, como impulsiva, desci do carro e já fui. Me alcança um pó de café, me alcança um pano e fui estancando o sangramento dele. E depois desse dia eu não tive mais trauma. O próprio Ian é um milagre. A doença progrediu e o cavalo foi parar na UTI. Ele teve uma cólica muito forte aqui em casa e daí a gente achou que fosse uma cólica normal, equina, normal. E a gente passou uma noite e um dia inteiro prestando atenção, cuidando para ver o que era. E ele mal e nada. Aí eu olhei para ele e falei assim, Ian, o que você tem, Ian? Pelo amor de Deus, você não pode morrer. Você vai ficar bem, Ian? Eu vou precisar levar você para o hospital, mas você vai voltar para casa, Ele fez assim com a cabeça para mim que ele ia voltar para casa. E daí eu fui visitar ele, eu olhei para ele e falei assim, Ian, você é forte. Você falou para mim lá na chácara, lá em casa, que você ia voltar. E você balançou a cabeça para mim que você ia voltar. Escorreu lágrima do olho dele. Daí eu falei bem assim, gente, ele tá chorando. Eu falei, Ian, não chora, você vai voltar para casa. Ele ficou na UTI durante 40 dias, a UTI veterinária, 40 dias. Ele chegou a falecer 3 vezes, o pessoal tirou a tráqueo dele. No que tirou a tráqueo, ele já ficou com teve um ataque respiratório. Ele caiu no chão,
o pessoal deu como morto, foram tirar a tráqueo dele, ele sobreviveu. Ele tornou 3 vezes esse processo. E o que o veterinário falou para nós é assim, ó, ele só vai ficar, ele escapou da morte, mas ele só vai ser um cavalo vai ficar parado na cocheira, só observar ele. Ele não vai andar, ele não vai fazer nada. Só vai comer, tomar água. E hoje, pela graça de Deus, ele faz tudo. O Ian chegou aqui na hípica com 230 quilos, era só a cabeça. Agora ele já tem 490 quilos, que é o peso ideal para um cavalo do porte, da raça dele. E eu tenho uma pergunta para fazer para o Ian, porque ele responde. Ian, você foi bem tratado aqui? Você é bem tratado aqui? E você quer ir embora daqui, Ian? Não? É uma figura, né? Parece um ser humano. Mas o maior milagre atribuído ao Ian foi a evolução da Rayane. A filha mais nova do casal tem transtorno do espectro autista e mal falava com a família. E antes do Ian, antes dos cavalos, ela tinha crise, ela começou a parar de conversar com os pais. A gente ficou muito preocupado, ela foi parando de conversar com a avó, parou de conversar com a irmã, estava parando completamente de falar com a gente ficou muito preocupado. E ele veio na hora certa. Hoje ela monta, como vocês estão vendo, ela anda sozinha, ela monta, ela voltou a falar com os amigos de escola, voltou a falar com todo mundo. E o Ian tem um papel fundamental nisso, como é que é? Você falou do Cabernet também, né? Mas foi o Ian que fez com que ela tivesse essa evolução. Sim, até mesmo por ela ter acompanhado a história dele no hospital, né? Ela acompanhou a história no hospital, ela sofreu com a gente, ela tem um carinho enorme por ele, né? Então, assim, foi uma peça fundamental na vida dela. Eu conheci o Ian há mais ou menos 1 hora, mas nesse pouco tempo a gente já criou uma conexão, ou ele criou uma conexão comigo. Porque aqui eu tô puxando ele, né? Tudo bem. Agora eu solto, ele continua, ele vai me seguir. E eu já fiz o teste, andei por todo esse espaço aqui, por toda a hípica, ele continua me seguindo. É incrível. Vamos mudar de direção, Ian? Vem pra cá, vem. Ele vem atrás. Ô Ian, você tem 1,65 m de altura, é alto para eu descer daqui. Como é que eu faço para descer, cara? Ah, sim, fica muito mais fácil, né? O repórter não tem aquele jeito para descer do cavalo, mas quando ele deita, claro, fica muito mais fácil de sair. É um animal muito inteligente, realmente parece que ele cria um laço, uma conexão com quem está montando ele, que é incrível, surreal. O cavalo milagreiro virou atração do centro hípico e membro da família. O Ian é tudo para nós, é tudo para minha família. Não é só um cavalo? Não é só um cavalo, ele faz parte da família. Não sei o que dizer, né? Porque tem coisas nessa vida que a gente não entende, né? Tem coisas que nessa vida... Mas a conexão que o cavalo, né? Que o cavalo criou com essa família, né? E que ele tem com o ser humano, realmente é algo inacreditável. Tem umas coisas que não foram feitas para entender, né? Mas foram feitas sim para absorver, para aproveitar, né? E é o caso do Ian e a relação que ele criou com os humanos e os humanos com ele, né? Muito bem, bela história, viu? Bela reportagem também, nosso amigo Luciano Piquete aí. Gostei de ouvir a história do Ian. Histórias como essa você só vê aqui no Balanço Geral, que conta histórias do jeito que só